E aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais uma aula de literatura para vocês. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com as figuras de linguagem, né? Que fazem muito parte dessa nossa área de literatura. Então, figuras de palavras, figuras de sintaxe, figuras de som e figuras de pensamento. Peço então para você abrir aí na página 104 do seu livro, da sua apostila aí. Gente, então as figuras de linguagem são recursos linguísticos, né, que nós temos aí, e os autores utilizam muito desses elementos para que façam o seu texto fluir de outra forma, né? Esses recursos revelam um pouquinho da sensibilidade que o autor pode ter em relação aos assuntos. Figuras de linguagem buscam essa questão da linguagem figurada. Por que linguagem figurada? Para ter aquela possibilidade lá do texto literário de uma possibilidade interpretativa, né? As ambiguidades, muitas relações de ironia, as possibilidades comparativas, né? O pleonasmo muitas vezes tem que ser utilizado, né? Então a gente acha uma forma de organizar melhor as orações. Então as orações, se elas fossem muito pragmáticas ali, não seguindo um pouco dessa linguagem conotativa, vivendo na linguagem denotativa, seria um texto muito mais redigido lá para os jornais, né, para as revistas, os textos mais não literários, né? Então, começando com as figuras de linguagem, vamos trabalhar um pouquinho com as figuras de som, né? Essas figuras que trabalham em cima do que a gente ouve efetivamente, né? Então, a gente trabalha primeiro aqui com as anáforas, né, gente? Com a relação de anáfora, que é uma figura de linguagem que trabalha com a repetição, né? Então, o que é essa repetição, né? A gente pega um termo que já foi apresentado e vamos utilizar ele novamente. Isso daí a gente tem lá nas teorias da linguística, né? As relações de anáfora, mas aqui nas figuras de linguagem é pegar um trecho igualzinho e repetir várias vezes isso, mantendo uma relação de ênfase, né? Que essa repetição ela tem um motivo, ela não é uma repetição simples e puramente para preencher espaço numa linha. Ela está ali para fazer uma progressão. Essa repetição ela tem uma forte relação de progressão textual, né? Então a gente vai ter muito isso dentro da música, muito na poesia, né? Por quê? Porque é uma forma de aumentar essa expressividade, aumentar esse avançar do texto ali, né? Então a gente tem que pensar que a palavra anáfora ela tem uma origem, né? Então ela tem uma origem grega em anaforar, que indica o ato de trazer, né? Ou seja, manter uma repetição, fazer as coisas repetirem. Olha um exemplo que nós temos ali, né? Você sabe ler, você sabe escrever, você sabe calcular, você sabe pensar. Então nós temos ali a relação anafórica e no trecho você sabe, né? Ele se repete. E veja como a gente vai progredindo essa relação, né? Que ler, escrever e calcular são coisas inerentes aí, muitas vezes, ao nosso dia a dia como aluno, como professor, mas e a relação de pensar, né? Então ela busca você uma reflexão. Outra figura de som muito utilizada é a relação de aliteração. A aliteração está na repetição das consoantes, né, gente? Então agora a gente volta a ter uma repetição, mas a gente repete uma consoante. Mas professor, por que eu vou repetir uma consoante, né? Qual é a função dessa repetição? Muitas vezes essa repetição fonética é para ajudar na melodia daquele trecho, né? Então a gente consegue manter a linha melódica pela repetição de uma consoante. Então se a gente olhar ali, né? O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia, né? Então olha essa sequência repetitiva de R's aí, né? É a mesma marca fonética, né? Ou no trecho ali de Cruz e Souza, né? Voz veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então vejam, isso daí mantém uma relação rítmica dentro da poesia, né? Então a gente tem que pensar que a aliteração é essa repetição sonora das consoantes, né? Então a gente utiliza essas figuras de som, outras figuras de som podem aparecer também no decorrer aí, como até a própria assonância, né? Que é a repetição das vogais. Então,
As figuras de pensamento, elas estão mais envolvidas em algumas questões interpretativas, né? Então, a primeira que a gente tem aqui é a sinestesia, né? O que seria sinestesia? Sinestesia é a possibilidade de misturar sentidos. Então, audição, olfato, tato, paladar, visão, né? Nós misturarmos isso dentro de um texto. Essa figura de linguagem nos possibilita enxergar, sentir coisas um pouco diferentes, né? Então, veja lá, imagine você combinar a relação de paladar com audição. É o primeiro exemplo que nós temos ali, né? Um amargo silêncio parava entre marido e mulher. Gente, como que o silêncio pode ser amargo? Estranho, né? Porque o silêncio é auditivo, né? Você não ouve algo. E o amargor é uma relação do palato, né? Do paladar. Mas quando você vai para a questão interpretativa, o silêncio, esse silêncio que não deixa fluir, né? Que as coisas ficam estranhas, que você engole seco, que você não tem prazer. Então, nessa relação de cena, nós teríamos ali muitas vezes aquele olhar assim, pré-briga, pré-confusão. Era um silêncio que não deixava os dois funcionarem naquela convivência. Então, outra coisa que nós temos aqui, um grito branco, né, gente? Como branco a gente vai estar lá na visão e o grito na audição. Como um grito poderia ser branco, né? O grito branco da paz ecoou por toda a cidade. Então, nós vamos fazer essa relação, né, de branco a sempre, a gente tem o branco como sinalização de paz e o grito é essa informação dada aos ventos, né? Então, a gente fazendo essa relação da figura de linguagem, o grito branco da paz, né? Que então ecoou essa relação do silêncio, da paz, da calmaria, ecoava pela cidade. Então notem aí as relações sinestésicas, né? A sinestesia. A antítese, né, gente? Antítese, a própria palavra já indica o que ela quer trabalhar. A antítese, né? É aquilo que gera uma relação de contrariedade, aproximação de conceitos contrários uns dos outros, né? Na antítese, os conceitos antônimos não se contradizem, nem representam uma realidade absurda. Olhem lá, alegria e tristeza são duas constantes da vida. Isso são ideias contrárias que se aproximam. E na realidade a gente enxerga isso na nossa vida, né? Nós temos essas constâncias de alegria, de tristeza no nosso decorrer diário. Então nós utilizamos de antíteses. Dentro de uma escola literária muito forte, nós vamos ver antíteses lá no Barroco, né? A relação de bem e mal, a relação de céu e inferno, né? Vamos sempre pensar nisso. Todos os dias os médicos lidam com a vida e a morte, ó, uma relação antitética, né? Eles estão ali lutando pela vida, né? E contra a morte diariamente. Então, nós temos essas relações aí de antítese. Então, prestar atenção nessas relações que na literatura aparecem demais. Relação de gradação, né, gente? O que seria a gradação? Essa relação de avançar as ideias, né? Então, encadear ideias que têm uma progressão informativa, né? Ela pode ser uma progressão crescente ou decrescente. Você pode ir evoluindo uma informação ou involuindo, ou retornando essa informação. Seguindo uma ordem crescente, a gradação apresenta uma progressão ascendente, né? Intensificando e exagerando a mensagem transmitida. Já quando a gente tem a decrescente, a gente vem a relação de suavização, né? Então você vem de um elemento muito forte e vem suavizando. Alguns autores defendem que a gradação está muito próximo ao clímax, né? Então a relação de chegar ao clímax de um texto é fazer uma relação de gradação, né? Então você vai gradando, vai crescendo até chegar ao clímax, ao ápice. E depois você vai fazendo a relação decrescente para que a história volte ao seu linear, né? Em menos de um ano passou de estagiário a funcionário, a chefe e a tirano. Olha a gradação aí, ó. Ele foi passando estágio a estágio, né? Minha prima sempre se achou bonita, linda, deslumbrante. Sempre se achou a mulher mais vistosa do mundo. Ou seja, novamente, a gente tem a relação de ir avançando as relações.
Nós temos as relações hiperbólicas, né? As hipérboles, né? Ocorre a utilização de palavras e expressões que geram exagero, né? A relação de elevar as coisas ao ápice, né? É uma coisa do nosso dia a dia também, para enfatizar algumas ideias. Então, essa exageração de realidade tem como finalidade destacar e intensificar algo. Então, olhem lá, morri de rir. Você, por acaso, já viu alguém morrendo de rir? Não, mas isso aqui é uma relação de hipérbole. Quer dizer que a pessoa riu demais, né? Morri de rir com a história que ela me contou. Nossa, eu ri demasiadamente, né? Meu Deus, essa caixa pesa 1 tonelada. Seria meio improvável, né? Nem aqueles homens extremamente fortes aí que nós vemos em algumas competições na televisão ergueriam assim facilmente 1 tonelada, né? Erguem lá pouco mais de 400 quilos, 300 quilos. Tô brincando, pouco mais do que isso é muita coisa, né, gente? Então, 1 tonelada a gente está falando de algo muito pesado em relação à força que eu tenho, né? Então isso aí são as relações de hipérbole. A ironia, né? Ironia muitas vezes faz parte do seu dia a dia, às vezes você é muito irônico com as coisas, né? Mas é uma figura de linguagem, né? Que ela intencionalmente quer trazer o oposto daquilo que a gente pretende transmitir, tá? Mas ela tem uma relação de humor, né? De humor bem sutil ali, né? Que você tem que estar bem atento para entender isso. Muitas vezes a gente vê ironia aí nos textos de stand-up, né? As pessoas buscam ser irônicas ou sarcásticas, né? Para gerar uma certa relação de humor. Para que ela cumpra a sua função, a mensagem subliminar seja entendida, é essencial que a gente contextualize as coisas, né? Quem foi o inteligente que preencheu o formulário com erros? E aí? Se a pessoa é inteligente, se você levar ao pé da letra, você vai falar assim, ele é inteligente, ele não errou. Mas se a pessoa, quem que é o engraçadinho que está fazendo essa piada de mau gosto? Nossa, muito inteligente você que não soube escrever seu nome. Meu filho é um santinho, apenas teve 3 suspensões desde o início das aulas. Será que o filho dessa pessoa é um santo mesmo ou está sendo irônica, né? Então a gente tem que ter essa relação. Bonito isso, né? Ficar quebrando o lápis do colega. Não é algo bonito. Então a ironia está relacionada a isso, gente. As relações paradoxais, né? O paradoxo é uma figura de linguagem também em relação a relações contraditórias dentro de uma ideia só. Enquanto a figura de linguagem é utilizada muito na linguagem oral, né? E aumenta a expressividade. Minha irmã vive no mundo da lua, passa os dias sonhando acordada. Isso é paradoxal, né? Ela passa os dias sonhando acordada, o sonhar é algo que a gente faz dormindo. Então ela diz que a irmã dela não está atento a esse mundo, né? Mesmo sendo inteligente, se você não tiver uma mente aberta, viverá para sempre numa sábia ignorância, né? Então, pensamos que as pessoas inteligentes sabem de tudo. Não, gente, as pessoas inteligentes têm que estar abertas a novos conhecimentos, senão elas vão viver naquele conhecimento único. Então, a relação paradoxal é que as pessoas inteligentes necessitam estar abertas a novas informações. Continuando com as figuras de linguagem, vamos lá, a relação de metáfora, né? É uma figura de linguagem que consiste na comparação implícita, né? Comparar algo com outra coisa, né? Isso daí sem elementos comparativos. O elemento comparativo que a gente mais utiliza é a relação como, né? Então a comparação é feita de modo subentendido. Veja aqui, ó. Essa notícia foi um balde de água fria. Ou seja, essa notícia esfriou as coisas que eu pensava. Não é que eu joguei um balde na pessoa, né? Minha filha está uma girafa. Como assim a sua filha está uma girafa? Ela virou um animal agora, pescoço longo, né? Não, minha filha está grande, ela está alta, né? Ela cresceu muito, como uma girafa. Então eu pego características de outro ser e aplico sobre as características desse ser humano. Então nós temos também a relação de catacrese, né? É uma figura de linguagem caracterizada pela utilização de uma palavra fora do seu significado original. Nós temos isso daí quando a gente precisa criar o nome de uma palavra, dar nome a alguma coisa, mas a gente faz uma comparação também, parece um tipo de comparação com algo já existente, tipo o pé da mesa. Mesa não tem pé, mesa não anda.
braço do sofá, né? Asa da xícara, bico do bule, né? Amassando o rosto. Então a gente faz uma relação de catacrese em cima disso, né? As palavras são usadas no seu sentido figurado por falta de uma palavra no seu sentido literal. A relação de metonímia é quando a gente faz alguns tipos de comparação, de substituição de palavras com sentidos bem próximos, né? Perdi minha gilete. Tem que lembrar que gilete é uma marca. Então, eu não perdi minha gilete, eu perdi minha lâmina, né? Bebi 2 copos de água. Sabemos que o copo não foi feito de água. Às vezes ele foi feito de plástico, às vezes ele é feito de vidro, né? Então, gente, quero que vocês, para praticar essas relações, vão lá na plataforma AVA, né? Na plataforma AVA tem exercícios que vocês podem fazer para praticar um pouquinho essa relação das figuras de linguagem. Eu fico por aqui, eu sou o professor Thiago, professor de literatura de vocês, e até a próxima aula.